quais são as unidades temáticas da educação física. Nesse vídeo, nós iremos conversar um pouco mais sobre a unidade temática luta, fazendo com que você venha entender os conceitos básicos. Beleza? Vamos lá! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo especial para você. E é indispensável dizer que é um imenso prazer estarmos reunidos aqui mais uma vez para iniciar mais um processo pedagógico. Nesse vídeo nós iremos conversar sobre o conceito de lutas e como você pode entender um pouco mais desse conceito e aplicar na educação básica. Beleza? Vamos lá! Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico, né? Mais uma unidade temática onde a gente vai trabalhar os conceitos básicos, os conceitos introdutórios, para que assim você possa entender com maior profundidade com o decorrer das aulas que a gente vai disponibilizar aqui nesse canal. Tudo bem? A próxima unidade que a gente vai trabalhar, uma unidade muito importante, muito bela de ser apreciada e também de ser estudada, é a unidade temática lutas. Mais uma vez é importante salientar e dizer para você que o alvo da educação básica não é formar atletas, não é formar lutadores, praticantes que buscam a alta performance, né, o alto rendimento enquanto atleta, o tecnicismo. Mas na verdade nós queremos utilizar a história das lutas, o estudo das lutas, o histórico, a conduta das lutas, a fim de formar um indivíduo crítico. Tudo bem? Então vamos lá. A unidade temática lutas focaliza as disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Falar de lutas na escola não é falar de briga na escola. Briga tem um conceito, luta tem outro conceito completamente diferente. Dentro da luta, existem alvos específicos a serem feitos e alvos específicos também a serem respeitados dentro da conduta, dentro das regras dessa luta. As lutas se aperfeiçoaram com o decorrer da história. Quando a gente vai levar a unidade temática de lutas para dentro da sala de aula, a gente precisa também entender e compreender os fatores históricos que transformam e transformaram essa luta, falando para vocês de um conhecimento bem amplo, porque cada luta tem seu histórico, cada luta tem sua cultura, cada luta tem sua popularidade em relação à construção e à reconstrução com o decorrer da história. Então, dentro desse contexto, nós precisamos levar os nossos alunos a entenderem o que é o conceito de luta, a analisarem o histórico de luta, por que surgiu a luta. Porque nas lutas, historicamente falando, elas eram utilizadas como um mecanismo de defesa para se proteger de guerras, para se proteger também da predação de alguns animais. E com o decorrer do tempo, foi se aperfeiçoando, foi começando a ser implementadas regras, normas, instituições que regularizavam as condutas desses atletas, que também utilizavam ali de técnicas mais qualificadas para preservar a integridade daqueles praticantes e por aí vai, tá certo? A luta e a cultura, a história de diversos povos. Se a gente for analisar, assim como a dança, como a gente já discutiu nos contextos passados, as danças, dependendo da dança, ela tem um viés cultural muito forte, porque essa dança era utilizada como, além de celebrações, assim também como adoração, como agradecimento, como pedição a deuses, tá? A luta também não é diferente. Dependendo da cultura que a gente vai trabalhar, em relação à luta que a gente vai trabalhar e a cultura que está por trás dessa luta, existem também diversas culturas a serem trabalhadas. Uma cultura chinesa, uma cultura tailandesa, alemã e por aí vai, tá certo? A deslealdade e a violência. Eu me lembro, eu quero comentar até com vocês esse exemplo, porque é muito bacana a gente entender o conceito de lutas. Uma vez eu estava lá na escola, né, ali na sala dos professores, e uma determinada coordenadora que falou para um outro professor de educação física, dizendo assim: professor, é muito importante que o senhor não trabalhe esses conceitos de lutas na escola, porque esses conceitos de luta deixam os meninos mais agressivos, mais estressados, querendo assim confrontar um ao outro em relação a uma briga no conceito de lutas. Como eu não estava participando da conversa, eu fiquei em silêncio. Mas em outro momento, depois de um tempo, ela começou a entender que o conceito de lutas, na verdade, não era um conceito de briga, mas um conceito de paz. A própria luta forma nos seus atletas o conceito de respeito, de integridade,
tá? De empatia, de hierarquia, porque se você analisar em todas as lutas, em sua maioria, né? Em todas não, mas em sua maioria das lutas, existe um nível de hierarquia, onde o aluno tem que fazer um tipo de reverência, seja para o professor, seja para o mestre, ou seja então para o tatame, ou então também seja para os berimbais, no caso da capoeira, que existe uma reverência ao berimbau, que é um símbolo ali, além de ser um símbolo da luta capoeira, também é um símbolo da cultura que está entranhada dentro da capoeira, tá certo? Então, quando a gente fala de lutas, a gente não está possibilitando condições dos nossos alunos serem mais violentos, mas o inverso, deles entenderem o real sentido do que é lutar, do real sentido do que é participar da luta, do que é ser um lutador. Um lutador, ele vai estar ali disposto a ganhar e também a perder. Se ele perder, ele tem que saudar aquele seu adversário. Se ele ganhar, ele também tem que saudar o seu adversário. Isso se chama o quê? Igualdade. Perdeu? Bacana. Ganhou? Bacana. Mas a igualdade, o respeito, a integridade é maior sobre tudo, né? Sobre vitórias e sobre percas. Isso é muito forte nas lutas. Se você pratica lutas, você pode perceber isso. Conteúdo para a formação e não rivalidade. Quando a gente fala de lutas, do conceito de lutas, do conteúdo de lutas, é para que o aluno possa entender o real conceito, como eu já falei para vocês em posteriori, acerca do que é lutar. Qual é a história da luta? Por que a luta continua crescendo, se transformando, se reinventando? Claro que hoje existe todo um processo midiático por trás dela, em relação à publicidade, divulgação, marketing e blá blá blá. Mas não levando para esse sentido, a gente pode perceber que existe uma formação integral em relação aos seus praticantes e assim também trabalhar dentro da educação básica. Não fazendo com que os nossos alunos venham se tornar atletas praticantes tecnicistas, mas despertar nos nossos alunos o sentido e o real sentimento de praticar e ser praticante desses esportes em relação a lutas, tá? E a diferença entre brigar e lutar. Brigar é deslealdade, é algo que você faz com covardia em relação a não conseguir convencer ou demais situações que podem acontecer. E lutar tem relação a regras, a normas e a condutas. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima, que diz: dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, a capoeira, a luta marajoara, bem como lutas de diversos países do mundo, como judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, o esgrima e muitos outros tipos de lutas, tá certo? Porque eu falar que meu inglês Tô lutando aí para aprender esse inglês, para aprender esse inglês, para evoluir, mas ele é um pouco ruim ainda. Mas enfim, falar de lutas na escola é falar de condição na formação, na formação de nossos alunos, fazendo com que eles venham entender o real sentido das lutas e como essas lutas podem contribuir no processo educacional deles. Tá certo? De forma geral, na próxima videoaula que a gente vai produzir sobre lutas, você vai conseguir entender como você pode utilizar esse conteúdo e trabalhar esse conteúdo de sala de aula. Tudo bem? Já estou te aguardando para a nossa próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre práticas corporais de aventura e como você pode colocar esse conteúdo em prática, descobrindo ali os conceitos introdutórios e assim efetivando o processo de ensino-aprendizagem na educação. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, te convido também a se inscrever nesse canal para que você não venha perder nenhum conteúdo pedagógico em relação à educação física e se aprimorar enquanto professor e também enquanto estudante. E assim também deixar nas dúvidas desse comentário, deixar suas dúvidas nesses comentários para que assim eu possa entender suas dúvidas e produzir mais conteúdos para te ajudar. Tudo bem? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!